Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e essa é a nossa quarta aula do curso de topografia, onde nós vamos aprender hoje alguns conceitos sobre rumos e azimutes, como configurar isso dentro do AutoCAD para você entender e fazer os cálculos necessários para você fazer um levantamento topográfico. Seja bem-vindo. Bom, então, como visto, a gente precisa, para fazer um levantamento topográfico, de algumas informações fundamentais. Ou seja, o alinhamento, a direção na qual estão localizados os pontos, as referências, os marcos e a distância que você precisa percorrer. Então, seja esse levantamento feito com o nível, com o teodolito, com a estação total, com o GNSS, você sempre vai ter pelo menos essas duas informações aí. A orientação, tá? Baseado no eixo da Terra, nos meridianos, no polo magnético, no norte que você determina, seja ele geográfico ou magnético, e a distância a ser percorrida, a ser caminhada. Essas informações precisam ser levantadas para compor uma planta topográfica desse teu levantamento, seja ele planimétrico, seja altimétrico ou plano altimétrico. Então, algumas informações já que eu vou começar a passar para vocês. A visada ré é aquela visada que está atrás de você, ou seja, a tua referência, tá? A partir dela eu posso encontrar N pontos, ou quando eu precisar fazer uma transferência de estação, ou seja, eu precisar modificar o ponto onde está o meu aparelho, o meu nível no caso, a minha vante, ou seja, a minha última estaca levantada, ela vai passar a ser a minha ré, tá? Porque aí eu vou fazendo o caminhamento, ok? Uma observação já feita na aula passada, esse nível, ele consegue fazer levantamento de áreas, porém ele não é tão preciso quanto a medida de ângulos. E eu vou já mostrar para vocês por quê, tá? Então, todo levantamento topográfico, ele necessita que você tenha aí algumas informações que a gente vai chamar de marcos, né? Os marcos são informações fundamentais para que você faça o teu levantamento e a partir dele, quando houver a necessidade de fazer um novo levantamento, seja para encontrar os confrontantes, uma divisa, para alocar uma implantação, eu vou precisar desses marcos, tá? Que são elementos, né, de concreto ou de aço, na qual eu tenho ali algumas informações sobre esse levantamento, tá? Então veja aí um marco, né, do IBGE. Lembrando, ele é protegido por lei. Por favor, se você encontrar um marco desse, você não pode destruí-lo, arrancá-lo, retirá-lo, modificá-lo, tá? Alterar a posição dele, tá? Porque ele tem algumas informações ali fundamentais para o levantamento topográfico, para o crescimento dessa tua cidade. Ok? Então, a lei, tá? Os marcos, pilares e sinais geodésicos são considerados obras públicas, podendo ser desapropriadas como de utilidade pública áreas adjacentes necessárias à sua proteção, ou seja, o ente federado pode desapropriar áreas para a proteção desse, no nosso caso topográfico, os marcos, tá? Você precisa de autorização para fazer uma modificação e só será feita mediante o consente do órgão, né? Então, como eu disse, nós precisamos da orientação, tá? Qual é a direção que nós vamos tomar para encontrar a orientação entre o ponto A e o ponto B, ou entre os N pontos que você precisa fazer para o teu levantamento. A rosa dos ventos. Aqui eu tenho uma com as siglas em inglês, tá? North, South, West and East. Então, eu posso tanto ter elas em português quanto em inglês, isso não vai alterar nada. E aí eu tenho as subdivisões, tá? Aqui eu tenho outras 4. Então, Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste, tá? É o que a gente praticamente vai utilizar aqui. Então, os rumos, eu vou precisar dessa informação aqui, tá? Do quadrante, ou seja, se é Nordeste, Noroeste, se é Sudoeste ou se é Sudeste, tá? Vou já mostrar para vocês aqui. Então eu fiz um desenho aqui no AutoCAD bem simples para eu entender o que são rumos, tá? Uma observação aqui, você não vai utilizar os dois no teu levantamento topográfico. Ou você vai utilizar o rumo ou você vai utilizar o azimute, tá? Que é como você faz a notação, tá? Tudo bem? Como você descreve esse teu projeto, qual é a orientação que você precisou fazer
para fins de catalogar essa informação, tá? Então, ou você vai utilizar rumo ou o azimuth. Então, o rumo é o menor ângulo formado entre a linha norte-sul e o alinhamento, tá? Então, ele pode partir tanto do norte quanto do sul em sentido anti-horário ou em sentido horário, ok? Ele tem essa liberdade. Uma observação, eu vou sempre depois do rumo colocar em que quadrante ele estaria, tá? Então, nordeste, noroeste, sudoeste ou sudeste, tudo bem? Eu preciso colocar essa informação. No azimuth não há essa necessidade. Veja lá, os azimuths é o ângulo horizontal formado entre a direção norte-sul, ou seja, vai partir do norte, e o alinhamento em questão. Por exemplo, eu tenho essa linha, esse ponto B aqui, ó. Aqui está a minha origem A, ponto B. Para eu caminhar até esse ponto, eu giro 29 graus. Vou já explicar o que é essa notação aqui, tá? 29, tantos minutos e tantos segundos. Vou mostrar isso no AutoCAD para que vocês entendam que a partir de agora a gente vai utilizar esse formato numérico para a medida de ângulos, tá? Então aqui, o que eu estou mostrando para você? É a mesma medida da área, tá? É a mesma medida de área. Só que uma eu posso utilizar a notação rumo, tá? Olha só os pontos B, C, D, E, F e G vão formar uma área. Assim como eu posso ter uma notação dos mesmos pontos B, C, D, E, F e G com uma outra notação. Aqui eu tenho os azimuths. Azimuths só partem do norte, só giram em sentido horário. Então olha lá, o alinhamento AB, a partir do norte você girou 29 graus e caminhou 53 metros. Vou chamar o AutoCAD para eu enxergar melhor isso aqui para explicar para vocês. Então eu estou aqui com o AutoCAD e veja lá. Eu quero partir de A em direção a B, pego o meu norte, eu vou fazer uma aula prática com vocês, vou gravar a aula externa para mostrar como eu acho esse norte, ou eu determino, ou eu acho a partir de bússola, ou eu utilizo um marco geodésico para encontrá-lo, tá? Independente do norte, eu vou a partir dele, a minha orientação inicial, eu faço os meus giros e as minhas caminhadas, tá? Então, o norte, em relação ao ponto A, girei 29 graus o meu aparelho e caminhei 53 metros, ok? Então, essa seria a coordenada do ponto B, tá? O alinhamento AB é 29 graus exatos, tá? Vou já mostrar para vocês por que a gente vai utilizar assim. E caminhei 53 metros, tá? Por que a gente precisa fazer essa subdivisão ainda do grau em minutos e segundos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos dizer que eu tenha dois pontos, tá? Ponto A e ponto B, e a distância em grau dele é de 1 grau, tá? Pedir a angulação aqui, 1 grau. Veja que essa anotação aqui ela está perfeita já, né? Do modo que nós precisamos utilizar para a topografia. Mas eu vou fazer uma alteração aqui e vou pedir para ele cotar do modo graus decimais, tá? Olha só, 1 grau, ok? Se eu estiver utilizando um nível, eu consigo, porque o nível tem um cilindro que marca os ângulos, porém ele é inteiro, né? Ele vai de 1 para 2, de 2 para 3. Se eu tiver uma distância, um ângulo a ser encontrado, na qual o meu ângulo é menor do que 1 grau, ou seja, eu tenho uma fração do grau. Por exemplo, se eu estivesse nesse ponto aqui, ó, eu quisesse encontrar qual é o alinhamento do ponto C. Veja que aqui no próprio AutoCAD, se eu pedir o ângulo entre o alinhamento A e C, veja que ele me dá 0,9, tá? E se eu errar ainda a questão de casas decimais após a vírgula, eu posso cometer um erro grave ainda. Por exemplo, tá? Veja que ele me dá o mesmo ângulo, né? Na cota, sendo que são ângulos diferentes. A distância angular entre A e B é de 1 grau. Então, de A a C seria menos de 1 grau. Ó. Veja que ele me deu aqui se eu errar nas casas decimais. Então, para você não colocar, por exemplo, um ângulo com essa fração aqui, eu preciso, olha só, isso aqui não é uma notação para fins de levantamento topográfico, tá? Eu preciso transformar o ângulo 1 grau tem 60 minutos, ou seja, eu posso subdividir esse ângulo
em 60 partes. E ainda, cada minuto teria 60 segundos. Então eu também posso fazer uma subdivisão desse minuto em 60 segundos. Ou seja, ao final, in the end of the day, eu teria o seguinte: 60 vezes 60, eu consigo subdividir esse grau em 3.600 partes ainda, tá? Por que isso? Porque às vezes eu posso ter uma distância que, se eu errar no ângulo, eu erro muito a distância. Imagine só você dar uma coordenada geográfica aí de um ponto, né, com um ângulo pequeno e com uma distância longa. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, esse alinhamento aqui, teria uma distância de 1,58 metros de diferença, tá? Agora, se eu continuar prolongando essas linhas, eu vou lançar uma outra linha bem aqui, um pouquinho mais distante, e vou criar a extensão aqui, tá? Dessas duas linhas, C e A. Então, a distância aqui vai aumentar. Então, a distância inicial aqui, 1,35 metros. Aqui, 1,86 metros. Então, veja que, a depender do quão distante está o teu referencial, se você errar na angulação, você pode sair em uma distância totalmente errada, tá? Por isso, então, que a gente vai precisar fazer a subdivisão dos ângulos, tá? Por isso que eu tenho essa anotação aqui, ó, 29 graus, 0 segundos, 0 minutos, tá? Então veja lá, o alinhamento AC tem, ó, veja que eu mudei aqui, o AutoCAD já mudou, deixa eu só voltar para o padrão, vou modificar aqui, graus, minutos e segundos, tá? É a nossa notação a partir de agora. Olha lá, ó, 58 graus, 0 minutos, 0 segundos, é o alinhamento AC. O alinhamento, veja que a gente está falando aqui de rumo. Então, eu não poderia medir essa angulação aqui, ó, o alinhamento AD, tá? Estaria errado. Por quê? Porque os rumos só partem do norte, eles têm uma limitação de 90 graus, tá? Se eu já estou nesse quadrante aqui, ó, então não é essa anotação que eu utilizaria. Eu partiria do sul e giraria em direção ao meu ângulo, tá? Então, veja que 71 graus, né? Há uma aproximação aqui, mas em direções opostas, tá? O que você não tem isso nos azimuths, você não corre o risco de confundir qual é a orientação, porque no azimuth a gente sempre parte do norte e sempre gira em sentido horário. Aqui eu posso partir do norte em sentido horário ou em sentido anti-horário, assim como eu posso partir do sul em sentido horário ou em sentido anti-horário, ok? De modo que, veja só, eu tenho aqui agora os ângulos e as suas respectivas distâncias, tá? Ao final, eu tenho essa área aqui, ó, ok? Eu tenho essa área aqui. Diferente no azimuth, eu tenho esse tipo de notação aqui, tá? Sempre partindo do norte, girando em direção à orientação. Você vai ver o seguinte, que o quadrante 1, rumos são iguais a azimuths, tá? Então, eu vou mostrar, por exemplo, eu tenho aqui, digamos que eu tenha essa orientação aqui. Então, eu sei que aqui é norte. Opa, desculpa. Norte, e aqui, se você estiver usando em notação inglesa, é o leste. Então eu estou aqui do ponto A ao ponto B, tá? Eu tenho uma distância D aqui e eu tenho um ângulo alfa aqui, ok? Sempre esse meu ângulo alfa, ele vai ter que ter a sua medida em ângulo, tá? Tantos graus, tantos minutos, tantos segundos e essa notação aqui, ó, nordeste, tá? Então eu vou ter aqui, ó, NE. Eu sei que eu estaria no primeiro quadrante nessa direção, indo nessa direção aqui, ok? Se eu tiver um outro ponto agora aqui para baixo, tá? Aqui para baixo, ponto C. Então eu não giro do norte, eu giro do sul. Então o meu ângulo beta estaria aqui e a minha distância 1, aqui a distância 0, distância 1 estaria aqui, tá? Então, qual seria a minha medida de beta aqui? Seria um ângulo qualquer, graus, minutos, segundos, com o seu respectivo quadrante. Então, eu teria essa notação aqui, sudoeste, ok?
Então é assim que a gente faz a anotação de rumos. Então veja que ao final eu tenho a mesma área feita por levantamentos com notações topográficas diferentes. Uma independente eu usei rumos, na outra, independente de eu ter usado os azimutes, eu tenho a mesma descrição de área, tá? Então veja que os dados aqui, veja como eles são gerados, tá? Depois a gente vai aprender a criar uma planilha no Excel para você ter essas notações, anotações de graus, de distâncias, de rumos ou de azimutes, dependendo do como você está fazendo o levantamento, tá? Aqui é a área que eu coloquei para você. Então, como eu disse, 1 grau 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Eu agradeço a tua atenção, te desejo boa sorte, bons estudos e até a próxima aula.